essa oportunidade. Então vamos fazer alguma reflexão sobre esse tema tão importante, esse tema tão bonito, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a igualdade perante a dor, né? Vamos primeiro falar um pouco, fazer um passeio sobre o sofrimento. A gente sabe que na doutrina espírita, na filosofia cristã, não é que façamos apologia ao sofrimento, mas sabemos que muitas vezes a dor é o buril, é a ferramenta, é um instrumento de lapidação necessário para que a gente consiga, como se fosse um diamante bruto, ser lapidado pelo calor das experiências, pela necessidade dos aprendizados necessários, a fim de que nós possamos fazer brilhar a nossa luz perante os homens, como nos rogava tanto Jesus. A escola filosófica existencialista, em especial, que tem como representantes alguns nomes como Kierkegaard e Sartre, se dedicou especialmente para falar sobre o sofrimento, a angústia, e nos traz algumas ideias gerais que estruturam o pensamento e nos ajudam a entender como que os sofrimentos humanos, como que a dor, nós, seres humanos, defronte a elas, podemos enfrentá-las. É interessante porque até essa escola, os filósofos se debatiam e chegavam à conclusão que a vida era sofrimento, um sofrimento que se impunha e do qual a gente não tinha muitas defesas e que muitas vezes era improdutivo, contraproducente aos ideais humanos, aos nossos objetivos de vida. O existencialismo foi uma das primeiras escolas que pôde obter a utilidade da dor para o aperfeiçoamento do ser, né? Sem exatamente noções espiritualistas ainda, mas com noções profundamente existenciais. Então, a questão, por exemplo, da angústia, né? Kierkegaard apresentava que a angústia ela é constitutiva para o ser humano, ou seja, ela funciona como uma espécie de aguilhão que nos propele sempre ao movimento dinâmico, de busca de sentido, de significado daquele sofrimento, de qual aprendizado nós podemos obter por passar por aquelas dificuldades. E as vicissitudes, as dificuldades, elas são inúmeras na nossa vida, principalmente enquanto espíritos encarnados. A própria vida material nos mostra que a degenerescência é uma das características dessa impermanência. Nós temos uma certidão de nascimento e teremos uma certidão de óbito. E o que fazemos nesse intervalo depende do nosso livre-arbítrio. Mas uma certeza que a gente tem é que nós vamos passar pelo processo de envelhecimento, de decrepitude. Esse corpo vai ficando cada vez mais cansado, desvitalizado, né? E o proveito que a gente tem das experiências durante esse curto tempo, que a gente não sabe exatamente qual é a duração, é o que fará a diferença para aquilo que nós chamamos de felicidade, que é um conceito muito singular e individual, válido apenas para cada um de nós. Além dessa degenerescência, nós passamos por enfermidades. O nosso corpo biológico ele está exposto a agentes patogênicos. Tanto é por isso que nesse processo que nós estamos vivendo em escala global, como da pandemia, nós precisamos tomar cuidados, né, de distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos, como medidas propostas pelas entidades sanitárias, governamentais, com o objetivo de prezar pela saúde coletiva. E como cristãos, como Cristo nos ensinou, né, que as leis devem ser cumpridas e nós devemos obediência a elas, nós sabemos que essa postura é também uma postura que implica em fraternidade, amor ao próximo. Esse, por exemplo, é um caso de como nós passamos por esse flagelo como iguais, o que quer dizer que a dor, no caso da pandemia, chegou para todos, embora nós saibamos que de formas sentidas muito particulares, muito diferentemente. Infelizmente, alguns de nós perdemos nossos empregos, não tivemos condição de nos sustentar, precisamos contar com outros auxílios, outros apoios financeiros, mas
Outra parte consegue, com base nos recursos que já tinha, até ajudar aqueles que estão carecentes. E é assim que a lei de Deus se estabelece, com o objetivo de nos sensibilizar a todos ao olhar com o sofrimento do outro, passando nós também por nossos próprios sofrimentos. Então a escola existencialista tem algumas posturas, alguns ditos muito interessantes, que nos fala que nós fomos lançados no mundo e vivemos sob riscos e ameaças. Isso significa que nós não somos incorruptíveis nem todo-poderosos. O nosso poder é limitado. Aliás, o existencialismo também nos diz que nem sempre querer é poder. Às vezes nós somos coartados por certas situações que mostram a nossa humanidade, a nossa imperfeição, a força da natureza, a força das leis de Deus, da lei de causa e efeito que se impõe contra os nossos caprichos pueris. Ela também nos mostra que a gente não tem liberdade plena, mas ela sempre está condicionada a circunstâncias específicas da própria existência. E o que nós fazemos com esse livre-arbítrio é de nossa inteira responsabilidade. Isso, inclusive, está ancorado com aquilo que Kardec nos mostra em O Céu e o Inferno, quando ele diz que o homem é artífice da sua própria desdita ou da sua felicidade. E a vida humana não é esse caminho linear rumo ao êxito. O progresso evolutivo, né, a escalada ascensional, ela não se dá exatamente no formato de uma linha reta. A vida é marcada por infortúnios, por necessidades de pausas, por quedas e recomeços. Mas uma das coisas que tanto o existencialismo quanto o espiritismo nos mostra é que essa espécie de esperança de continuar vivendo, não obstante as decepções, as frustrações, as impossibilidades e os impedimentos, é o que nos fará dar um significado existencial para as nossas vidas. Uma outra questão é que nós não podemos ignorar o sofrimento humano e a angústia existencial. A nossa sociedade oferece uma série de opções para que a gente tente aplacar essa dor existencial de um modo muito específico. Freud, por exemplo, falava, né, no Mal-Estar na Cultura, sua obra de 1930, que a gente recorre a satisfações substitutivas, a viciações de toda ordem, a distrações e também a algumas atividades de cunho elevado estético, como a contemplação das artes, para tentar tornar a nossa vida menos sofrida. Mas mesmo que isso aplaque a nossa dor, nós sempre estaremos às voltas com essa angústia existencial, nos questionando de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, por que sofremos tanto, qual o significado de tudo isso, por que nós passamos. Tudo isso para que nós possamos encarar o sofrimento frente a frente. Então eu fiz esse preâmbulo justamente para que nós possamos ter condição de agora adentrar na mensagem. A mensagem que nos serve de tema está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. Essa afirmação de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ela é muito bonita e profunda, porque implica a nossa finalidade. Nossa finalidade enquanto seres humanos é a perfeição moral. E por trás dessa observação, não existe exatamente um prazo pré-estabelecido para que a gente possa alcançar essa perfeição relativa. É como se fosse uma meta que devesse estar sempre gravada nas nossas consciências, para que a gente sempre se recordasse dela quando pensássemos em desistir. Então a mensagem é a mensagem que fala sobre o dever, pelo Espírito Lázaro. Há muitas mensagens do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma mensagem sobre a afabilidade e a doçura, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Uma mensagem sobre obediência e resignação, no capítulo 9 também. Uma mensagem sobre a lei de amor, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E uma mensagem sobre o dever, no capítulo 17. Ele começa dizendo que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros, que o dever é a lei da vida. Com ele,
nós deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. E ele fala sobre o dever moral e não o dever profissional que as profissões impõem. É interessante porque etimologicamente a palavra dever vem do latim debere, que consiste em obrigação e compromisso, adquiridos e estendidos à consciência ética e moral em torno das responsabilidades individuais de cada um. Ou seja, o dever que todos nós temos como espíritos imortais, como filhos de Deus, de sermos responsáveis pela nossa própria felicidade. O dever que nós assumimos perante nosso planejamento reencarnatório. E, portanto, o dever de suportar as provas, as expiações, as missões, com resignação e coragem até o fim. O dever nas funções que nós exercemos, na família, no trabalho, na sociedade, nos círculos sociais. O dever perante a nossa própria consciência, onde estão inscritas as leis de Deus. O dever moral é muito nobre, como a gente pode ver, mas também exige muito sacrifício e renúncia da nossa parte, porque contra o dever estão os nossos desejos, muitas vezes eivados de orgulho, egoísmo, vaidade, presunção e arrogância. É preciso ter muita humildade para exercer um dever consciencioso perante a vida e também ter um profundo conhecimento de que todo sacrifício que nós pudermos fazer para domar as nossas más inclinações, para controlar os nossos impulsos, resultará inexoravelmente em progresso para as nossas vidas. Ele diz ainda que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de se cumprir, porque se acha em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, ao aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. O dever começa no ponto que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. O dever na ordem dos sentimentos implica na parte mais difícil, fazer o que é certo, ainda que isso contrarie os nossos desejos. Se eu amo uma pessoa, mas ela já é comprometida, devo renunciar ou tentar sublimar este amor. É o que o dever me impõe. Se eu quero sair e viajar sem máscara para reencontrar minha família, mas sei que devo tomar os cuidados em prol da saúde coletiva, justamente para proteger quem eu mais amo. Isso é exercer o meu dever. Quero dar ao meu filho tudo o que ele me pede, mas eu devo frustrá-lo para apresentar-lhe limites importantes para seu amadurecimento psicológico. Imagine a criança que quer viver à base de doces e sem tomar banho. Se nós realizássemos todas as vontades dela, que pais irresponsáveis nós não seríamos. Então, tem um ponto do texto que Lázaro começa a nos fazer refletir sobre a dor. Ele vai dizer: Deus criou todos os homens iguais para a dor. O que ele quer dizer com isso? Porque quando a gente observa, por exemplo, uma enfermidade difícil, dolorosa, como o diagnóstico de um câncer, as pessoas não vivem isso de modo igual. Algumas pessoas, perante esse diagnóstico, se desesperam, acham que a vida acabou, mesmo que tenham acesso a recursos médicos, a uma rede de apoio para fazer o seu tratamento. Um abatimento muito grande. O peso daquelas palavras do diagnóstico parece uma sentença eterna de punição sem fim. E muitos se desesperam, acham que ali chegou o termo da jornada. Alguns, inclusive, antecipam esse fim antes do tempo. Outros, entretanto, descobrem, através daquele diagnóstico, o quanto que já aproveitaram, já construíram a sua biografia e, pelo tempo que lhes resta, que ninguém sabe quanto será, decidem aproveitar ao máximo, com melhor proveito, para poder viver bem os vínculos que já construiu, transformam a sua vida num ato de gratidão perante a divindade por terem condições de enfrentar essa dor com resolução e coragem, enquanto outros desesperam.
Então, quando Lázaro diz que Deus nos criou, todos os homens, iguais para a dor, ele quer dizer que Deus não faz predileção de pessoas, que todos nós passaremos por dificuldades, experiências que precisamos com o objetivo de evoluir. Não significa que nós teremos exatamente as mesmas provas, mas nós precisaremos ser testados, principalmente naquelas lições mais difíceis, e esse é o nosso testemunho. Esse é o nosso convite de mostrar se efetivamente essa filosofia moral que abraçamos, de ser cristãos, anima o nosso espírito. Então ele diz: pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. O que implica dizer: se eu não tenho empatia suficiente, misericórdia, para fora de uma experiência, por exemplo, no opróbrio da miséria, perceber que eu, na minha opulência, nos meus supérfluos, posso destinar parte dos meus recursos para aplacar um pouco aquele sofrimento, porque algumas pessoas pensam isso, mas é a prova, é a expiação daquele espírito, passar pela prova da miséria, como se isso fosse uma justificativa de não fazer a caridade. Então, se eu já percebo e me coloco na posição do necessitado, mesmo sem precisar passar pela experiência, tanto melhor. Estou avançando a longos passos nesse processo de evolução e de crescimento espiritual. Mas se me coloco numa posição insubordinada, sem resignação e obediência, se acho que tenho rei na barriga, como em geral a gente vê na nossa sociedade, uma coleção de egocentrismos, um desfile de vaidades, em que, por conta de um amontoado de bens materiais, a gente acha que aí está na nossa fortaleza. Quanto dinheiro é necessário para comprar uma vida, principalmente nesse período de pandemia? Quantas pessoas riquíssimas foram internadas nos melhores hospitais e nem com todos os recursos tecnológicos e médicos para tentar salvaguardar as vidas conseguiu ser salvo efetivamente? Quantos ricos faleceram, mesmo tendo condições de ter um plano de saúde caro ou de ter médicos particulares para cuidar do seu caso? Isso é a igualdade perante a dor. Se nós precisarmos passar por essas experiências, não importa as prerrogativas, principalmente de ordem material, nós precisaremos nos submeter a elas. E o objetivo não é o martírio, não é o sacrifício, não é, amortizar aquela experiência, não é nos fazer enlouquecer pelo ponto de não conseguir suportar o fardo, é justamente para que a gente possa reformar o nosso caráter, para que nós possamos nos entregar com a misericórdia que Jesus sempre pediu. Quando aprendereis o sentido dessas palavras, misericórdia quero e não sacrifício, para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. E o Espírito Lázaro diz ainda, com relação ao bem, infinitamente variado nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Alguns fatos nos repugnem a razão, alguns de nós, cristãos, espíritas, cometendo ainda hoje ações de misoginia, de racismo, de preconceito com relação a orientações sexuais e de outras ordens. Sabendo, pela doutrina espírita, estamos perfeitamente elucidados que o nosso corpo é apenas uma veste e que nós voltaremos quantas vezes forem necessárias com o propósito de progredirmos moralmente e alternaremos de papéis, exerceremos diferentes funções, teremos uma grande sortidez de experiências para que possamos, literalmente, nos colocar na pele do outro. Nós nos revezamos nas provas da vida, trocamos constantemente de papéis com o objetivo de desenvolvermos misericórdia e aprendermos a amar
com mais proveito, sem nutrir ressentimento ou mágoa, pensando que Deus nos esqueceu. É justamente por se lembrar com muito carinho de nós que Ele nos dá a bênção de ter essas experiências tão diversas. Nem todos enfrentamos a dor da mesma maneira, isso é verdade. A experiência é sempre o móvel da sabedoria. Nenhum de nós passa o mesmo depois de enfrentar uma situação difícil, como a experiência, por exemplo, do luto de entes queridos, da perda de um filho, que não pode haver dor maior que essa. Mas tudo na vida é aprendizado. O espírito Lázaro diz também que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a se dobrar às mais diversas complicações e se conserva inflexível diante das tentações. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o dever é o meio e também a finalidade. Quando nós atravessamos situações de profundo sofrimento, nem sempre nós teremos o entendimento. Mas por que eu estou passando por isso? Qual a razão pela qual eu preciso me submeter a essa situação? Essa dor é muito superlativa, eu não posso aguentar. E o que é que nos sustenta nessa situação? Alguns diriam a fé em Deus. A fé é esse achote luminoso que nos sustenta para que a gente não possa desistir e para que a gente possa conservar a esperança em dias melhores, nutrir otimismo pelo futuro. E eu concordo. A fé é a base, né? Como no Evangelho tem, a mãe da esperança e da caridade. Mas mais que a fé, o que pode nos sustentar numa situação de sofrimento a não desistir é o sentimento do dever bem cumprido. Nós temos um dever perante Deus. Deus concedeu-nos a vida. E nós, criados à sua imagem e semelhança, como seus filhos diletos, precisamos, por gratidão, reconhecer essa dádiva, com todas as características que Ele forjou para que nós pudéssemos enfrentar. O que quero dizer? Nós temos a graça da vida, mas nem sempre temos condição de escolher as circunstâncias, as experiências por que vamos passar. Às vezes sim, inclusive participamos do nosso planejamento reencarnatório, mas outras vezes isso é um impositivo. Então, por dever moral de considerar-me filha de Deus e saber que Ele quer o melhor ao meu respeito, cumpro o meu dever, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não entenda. A gente vê isso em Maria de Nazaré. Eu não consigo imaginar a dor de uma mãe tendo o seu filho, no caso dela, puro, incorruptível, sem ter cometido mal algum, crucificado como um bandido, numa época em que ela não tinha a quem recorrer para que funcionasse como advogado de defesa, até para que esse processo, entre aspas, transcorresse conforme a justiça. Naquela situação, ela percebe que qualquer coisa que ela dissesse ou fizesse não iria adiantar, não iria tirar o filho dela daquele lugar. E ao olhar nos olhos de Jesus e ver a mesma imperturbabilidade, a mesma brandura, a mesma doçura, a mesma mansuetude, entregue, sem resistência, provavelmente ela deve ter pensado: meu Deus, se o meu filho, que é filho de Deus, tem essa missão tão elevada e consegue enfrentar os seus sofrimentos dessa forma, sobranceira, digna, honrada, quem sou eu para questionar os vossos desígnios? E o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, escreve na obra Boa Nova que ela disse: faça-se na sua escrava a vontade do Senhor. Qual de nós, meus amigos, em situações guardadas as devidas proporções similares, teríamos a condição de repetir de peito aberto as mesmas palavras de Maria de Nazaré? O espírito Lázaro vai dizer: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo.
ou seja, cumpre os mandamentos divinos. O mandamento divino do Antigo Testamento começa com amor a Deus, acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse exercício do dever é profundo, requer de nós um sacrifício muito grande. O dever é esse balizador moral das nossas decisões. É o que nós fazemos quando temos que fazer alguma coisa, mesmo querendo fazer outra. Sem esse sentimento do cumprimento do dever, não haveria disciplina, renúncia e trabalho consciencioso. E quanto mais a gente precisa se sacrificar, maior o nosso mérito. O Espírito Lázaro diz: jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Eu acho interessante o conceito de gratidão, porque o conceito de gratidão não pressupõe igualdade para a devolução do bem que me é feito. Por exemplo, se eu dou um presente a vocês, né, de um valor aquisitivo médio, provavelmente vocês podem, se quiserem, me recompensar também com outro presente. Mas qual a recompensa que nós podemos dar a Deus pelo dom da vida? Por isso o sentimento de gratidão. É impossível demonstrar de outro modo a nossa alegria, o nosso contentamento por essa dádiva, senão pelo sentimento de gratidão. Não dá para a gente corresponder com reciprocidade a esse sentimento. Daí a questão da obrigação moral da criatura para com Deus, que jamais cessa. Porque, por mais que a gente evolua e caminhe, Ele sempre será a perfeição absoluta. E Ele quer justamente que nós também possamos resplandecer perante os nossos olhos. Desde a mensagem sobre a paciência, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós já temos que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, aqueles que Ele acha digno, que Ele considera que já tem condição de suportar e de servir de vitrine, não de uma forma vaidosa, presunçosa, mas nós sabemos, o Espiritismo matou a solidão, nós estamos sendo observados pelos nossos inimigos encarnados e desencarnados, pela nossa família espiritual, por outros espíritos que se acercam de nós para aprender com as nossas experiências, pelos nossos espíritos familiares que gostam de nos acompanhar. E por conta disso, a forma como nós enfrentamos essas situações difíceis é aí que nós estamos sendo revelados como os verdadeiros cristãos. Essa preparação que a gente tem com as palestras, com os grupos de estudos, com as leituras edificantes, ainda não são o nosso testemunho. O testemunho começa quando o sofrimento bate às nossas portas. Porque a finalidade da existência é a nossa evolução moral. Então, é justamente perante as situações mais difíceis que a gente demonstra quais são os nossos reais valores. Se a gente efetivamente já consegue amar ao próximo como a si mesmo. Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo de número 26, A Dor, ele vai dizer que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Que muitas vezes, se a vida apenas nos sorrisse, nós não nos sentíssemos compelidos a sair da nossa zona de conforto para buscar significado e melhores condições. A dor, inclusive, nos serve para que a gente progrida não apenas moralmente, mas também intelectualmente. Perceba como nesse processo da pandemia, a corrida dos cientistas foi tão grande para tentar descobrir alguma coisa sobre esse vírus e produzir vacinas o mais rápido possível. Olha a dor, viabilizando o progresso também intelectual e o avanço da ciência. A dor é sempre uma consequência da violação das leis eternas. É uma espécie de professor para que nós, pelo sabor da experiência, possamos tirar o proveito da lição que, pelo amor, inicialmente não tivemos condição de aprender. Pela vontade, nós podemos domar ou vencer a dor. Está no nosso querer. Nenhum de nós tem predileção, nem os apóstolos tiveram.
Jesus, no seu discurso apostólico, quando ele se volta para os seus discípulos mais próximos, mais chegados, ele faz muitas advertências, falando sobre as dificuldades, as perseguições, falando sobre o fato deles nem sempre fazerem o que gostariam, mas o que precisariam para a vida futura. No capítulo 16 de João, quando ele faz um discurso de despedida, ele adverte: vocês ficarão tristes, vocês sentirão muito a minha ausência, mas é preciso que eu vá, para que os apóstolos pudessem crescer e se desenvolver. Embora sem a convivência, enquanto ele esteve encarnado, mas Jesus permanece em nós em espírito. O Cristo está dentro, aguardando, representando os nossos potenciais, as nossas virtudes em crisálida, a serem desenvolvidas e despontar, para que os nossos gestos e comportamentos todos sejam um ato de amor e de adoração a Deus. Então Jesus adverte os seus apóstolos: vocês ficarão tristes, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz que quando a imortalidade fosse comprovada pela sua ressurreição, quando ele voltasse para reaparecer entre os apóstolos, eles voltariam a sentir a alegria e toda aquela tristeza passaria, por conta da certeza que a vida continua e a nutrição dessa esperança em dias melhores. Isso tudo deveria nos dar ânimo para passar pelas nossas dores, pelos nossos desafios. Quando o Espírito Lázaro nos diz que a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que seus filhos instruídos pela experiência comum não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos, ele está dizendo da igualdade das experiências para que todos nós tenhamos condição de desenvolver habilidades e competências para sermos seres humanos melhores. A dor é a mesma, mas o sofrimento é particular, vivido de um modo individual, que irá depender da forma como eu vejo a vida, da forma como eu encaro as circunstâncias, do proveito que eu tiro das experiências. A gente sabe que há estruturas psíquicas mais ou menos resistentes. Nesse período de pandemia, o quanto nós não vimos de psiquismos frágeis, que pelo medo, pela insegurança, pela instabilidade emocional, adoeceram gravemente. Isso não é fraqueza do ponto de vista pejorativo. Isso apenas indica que há um trabalho moral de reforma íntima a ser realizado. Porque todos passaremos pela dor e iniciaremos com as mais brandas. E à medida que robustecidos vamos começando a ter condição de suportar cruzes maiores, à medida que os nossos ombros vão ficando mais fortes, essas dores virão. Às vezes eu penso muito no sacrifício de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo. Estevão sempre teve uma reta e pura, vivia inteiramente para a sua família, para a sua irmã, para o seu pai. Não obstante, por conta de ter se convertido ao Messias que ele tanto aguardava e de ter convertido a sua vida num ato de amor ao próximo, né, cuidando dos doentes, dos leprosos da casa do caminho, sendo um pregador indefectível, super inspirado, sendo um médio de cura dos mais potentes, foi preso pelo Sinédrio, martirizado, flagiciado, até a morte por apedrejamento. E em nenhum momento aquela imperturbabilidade deixou de existir. O mesmo olhar sereno, a mesma resignação, a mesma coragem. De onde veio um psiquismo tão resistente? Como foi forjado Estevão, senão pela dor? Ele já havia passado por processos muito dolorosos nessa existência, como Estevão mesmo. Ele foi preso como escravo, cativo nas galeras romanas, sendo compelido a trabalhar nos remos sob açoites,
sem ter qualquer nível de rebeldia. Passou por situações martirizantes, deprimentes, vergonhosas, que feriram a sua dignidade. E nunca se viu Estevão levantar a voz, nem contra Deus, nem contra os homens, sempre resignado e obediente. As nossas provas e as nossas dores são para chegar no patamar de enfrentamento de dor no padrão de Estevão. Por enquanto, a gente ainda não tem condição de suportar isso, mas a gente chegará lá. Essa é a lei divina. Através dessas experiências, nós vamos fazendo escolhas com o objetivo de nos burilar, até que nós possamos, sendo fiéis no pouco, nos pequenos testemunhos, as incompreensões do dia a dia, os abandonos, as traições, as mágoas, os ressentimentos, chegarmos nos mais graves testemunhos. A gente sabe que há situações econômicas e sociais mais e menos vulnerabilizantes, mas a fortaleza moral, não material, é que preserva o entendimento e a solidariedade. É de onde vem a nossa força interna. E isso é interessante, tem tudo a ver com a saúde mental e a saúde física. Uma mente poderosa é capaz de organizar e prevenir o organismo fisiológico de distonias. Os cientistas e médicos estudam que a imunidade tem tudo a ver com a saúde mental equilibrada. Por quê? Porque a mente do espírito imortal é uma poderosa usina geradora de vibrações salutares que influenciam nos fluidos, no fluido cósmico universal, nos fluidos em seu redor. A nossa primeira morada é a nossa psicosfera individual. Então, se nós nutrimos pensamentos de insubordinação, rebeldia e indignação perante a dor, como será que anda a nossa psicosfera e o nosso organismo físico? Por isso, o bom ânimo é o primeiro remédio que o enfermo deve tomar. Preservando-se numa atitude otimista, embora eu confesse, sei o quanto é difícil, mas aurindo essa força da fé, da resignação, do dever bem cumprido a Deus, nós vamos em busca não da cura aparente, mas da cura real. E já caminhando para as observações finais, amigos, eu não sei se vocês se recordam, mas aqui eu gostaria de relembrar. O Espírito Bezerra de Menezes, pela psicografia de Divaldo Franco, psicofonia, melhor dizendo. No dia 15 de março de 2020, antes do processo de pandemia se instalar, alguns dias antes, deu uma comunicação. Divaldo estava na Federação Espírita do Paraná. E Bezerra disse mais ou menos assim: Meus filhos, Jesus é o zênite e o nadir das nossas especulações. O que quer dizer? Jesus é o começo e o fim. Ele delineia os extremos. Ele nos mostra tudo o que nós precisamos saber em termos de humanidade, para sermos mais humanos, para sermos melhores. Jamais, diz ele, tivemos tanta necessidade desse pastor querido, e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. Eu acho engraçado ler isso hoje. Aquela época a gente não tinha a menor noção de tudo que aconteceu. As milhares, milhões de mortes, todos esses processos da saúde, o desgaste dos trabalhadores da área de saúde, a corrida das vacinas, as dificuldades econômicas, tanta coisa por que a gente passou, mas também tanta fraternidade, tanta solidariedade. Precisamos nos reinventar, arranjar uma outra forma de nos manter unidos pelos centros. Passamos a viver mais dentro de casa, a ter um convívio mais próximo com os nossos familiares. Alguns mudamos de empregos, precisamos arranjar um modo de sobreviver. E ele, Bezerra, parecia querer advertir de algum modo
sobre a dor que chegaria em igualdade perante todos, sem necessariamente querer nos assustar. E aí ele diz ainda: a morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê nos chegou agora, provocando pânico e dor. Ou seja, era uma apologia para que a gente não ficasse nutrindo o medo e todas as repercussões que ele pode gerar: ansiedade, síndrome do pânico, tentativas de suicídio, desesperança. E aí ele relembra mais uma vez a figura de Jesus. Vós que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes, nem negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Ou seja, não deixai de praticar a caridade, seja lá do modo que for. Seja colocando-se como voluntário para entrega de sopa nas ruas, seja fazendo uma transferência bancária para ajudar alguma instituição de caridade, seja consolando aquele enfermo que está no hospital de algum modo. E ele diz: buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que desunem. Ele parecia adivinhar todas as discussões polarizadas que a gente por vezes vê. A gente tem uma natural vocação de tentar transformar o debate de ideias em certo e errado, numa visão dicotômica, como se eu estivesse com toda a verdade e vocês estivessem absolutamente equivocados. Quando nós ficamos afetados por certas discussões, fanáticos e cegos, a gente não consegue perceber que cada um de nós podemos trazer uma dimensão da verdade em suas opiniões. E ao invés de nos unir, nos desunimos, nos separamos, nos dividimos. E Bezerra, percebendo por antecipação tudo isso, nos adverte: tende o cuidado, para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas. Evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ou seja, passar pela dor, permitir-se ser atravessado por ela, mas não cair em nenhum momento no engano de perceber que é uma injustiça, que Deus esqueceu das criaturas humanas e que nós estamos soltos num barco sem ninguém ao leme para poder dirigir os nossos passos. Buscar sempre a sintonia mais elevada com os benfeitores da humanidade, com o objetivo de salvaguardar a nossa saúde psíquica, a nossa lucidez, a nossa sensatez, a nossa harmonia e o nosso equilíbrio desses desgastes. Por quê? Porque a psicosfera do planeta, inegavelmente, estaria mais tumultuada. Imagina a quantidade de desencarnações por conta desse flagelo destruidor e, em geral, do despreparo para esse momento. Então imagina a falta de entendimento, o desespero dos que ficaram, o desespero também dos que foram, que muitas vezes desencarnados ainda não se percebem nessa condição. Então, as nossas vibrações elevadas não são apenas para nós, para nos salvaguardar da loucura, mas é também para contribuir para a psicosfera do mundo. E ele termina dizendo: ide como Jesus e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. Ide e amai. Talvez esse seja o principal motivo ou a principal forma de nós enfrentarmos a dor, o amor. Mesmo numa situação difícil, constrangedora, dilacerante,
em que nós estivermos passando por uma dor lancinante. É o amor que pode cobrir a multidão dos nossos pecados, que pode suavizar as nossas feridas, como se derramasse um bálsamo sobre elas, e que nos fará ter esperança no futuro e perceber o quanto que a justiça de Deus está em tudo e que ela, sobretudo, é também abençoada pela divina misericórdia que jamais esquece de nós. Então, meus amigos, agradeço pela oportunidade e fico aqui à disposição. Muito obrigada.